O Coelho de Veludo. História de Margery Williams. Tradução de Fabiano Flaminio. Editora Pé da Letra. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem da história que aqui será lida, adquiram um livro. É um livro muito lindo, com ilustrações de William Mixon. Aliás, as páginas amarelas, as ilustrações em estilo aquarela, é realmente muito belo. Eu, inclusive, comprei para dar de presente para minha sobrinha. E assim eu farei logo mais. Então, adquiram o livro vocês também. Em caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix Apoia Seu Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. E também tornando-se um membro aqui do canal. Torne-se um membro você também. Atualmente, o canal conta com 7 membros. A Raquel foi a última que chegou aqui. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Raquel. E bom, faça parte você também, assim você estará ajudando o meu canal a crescer, a propagar esses conhecimentos, enfim, disseminar cultura, pelo menos. E também, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso faz muita diferença também em termos de engajamento. Muito obrigada pela presença. Era uma vez um coelho de veludo. E no início ele era realmente esplêndido. Ele era fofo e volumoso, como um coelho deve ser. Seu pelo era marrom e branco, ele tinha bigodes reais autênticos e suas orelhas eram forradas com cetim rosa. Na manhã de Natal, quando ele se sentou no topo da meia do menino, com um ramo de azevinho entre as patas, o efeito foi encantador. Havia outras coisas na meia, nozes e laranjas, um motor de brinquedo, amêndoas de chocolate e um rato de corda. Mas o coelho era o melhor de todos. Durante pelo menos 2 horas o menino o amou, e depois as tias e tios vieram jantar, e houve um grande barulho de papel, de presente sendo rasgado. E na excitação de olhar todos os novos presentes, o coelho de veludo foi esquecido. Durante muito tempo, ele viveu no armário de brinquedos ou no chão do quarto da criança, e ninguém pensava muito nele. Ele era naturalmente tímido, e sendo feito apenas de veludo, alguns dos brinquedos mais caros o desprezavam bastante. Os brinquedos mecânicos eram muito superiores e desdenhavam de todos os outros, estavam cheios de ideias modernas e fingiam ser reais. O barco modelo, que havia vivido 2 estações e perdido a maior parte da sua pintura, ganhou o tom deles e nunca perdeu a oportunidade de se referir ao seu armamento em termos técnicos. O coelho não podia afirmar ser um modelo específico, pois não sabia que coelhos de verdade existiam. Pensava que todos eles estavam cheios de serragem, como ele, e entendeu que a serragem estava bastante desatualizada e nunca deveria ser mencionada nos círculos modernos. Até mesmo Timothy, o leão de madeira articulado, que foi feito pelos soldados deficientes e que deveria ter tido visões mais amplas, ficou presunçoso e fingiu estar ligado ao governo. Entre todos eles, o pobre coelhinho foi feito para se sentir muito insignificante e comum, e a única pessoa que era gentil com ele era o cavalo Skin. O cavalo Skin tinha vivido mais tempo no quarto da criança do que qualquer outro. Ele era tão velho que seu pelo marrom estava totalmente gasto e mostrava as costuras por baixo, e a maioria dos pelos de seu rabo havia sido arrancada para fazer colares de contas. Ele era sábio, pois tinha visto uma longa sucessão de brinquedos mecânicos chegando cheios de si, e depois os viu quebrar suas molas e morrer. E ele sabia que eles eram apenas brinquedos e que nunca se transformariam em outra coisa. Pois a magia infantil é muito estranha e maravilhosa, e somente aqueles brinquedos que são velhos, sábios e experientes como o cavalo Skin entendem tudo isso.
O que é real? Perguntou o coelho um dia, quando eles estavam deitados lado a lado perto da cerquinha do berço, antes que Nana viesse arrumar o quarto. Significa ter coisas que zumbem dentro de você e uma alça saliente? Não é real como você é feito, disse o cavalo Skin. É uma coisa que acontece com você. Quando uma criança o ama por muito, muito tempo, não apenas para brincar, mas realmente o ama, então você se torna real. Isso dói? Perguntou o coelho. Às vezes, disse o cavalo Skin, pois ele sempre foi sincero. Quando você é real, você não se importa de ser magoado. Acontece tudo de uma vez, como se ferido? Perguntou ele. Ou pouco a pouco? Não acontece tudo de uma vez, não. Você se torna, disse o cavalo Skin. Isso leva muito tempo. É por isso que não acontece com frequência com brinquedos que se quebram facilmente, ou têm bordas afiadas, ou aqueles que têm que ser mantidos cuidadosamente. Geralmente, quando você é real, a maioria dos seus cabelos já foi amada e seus olhos caem. E você se solta nas articulações e fica muito maltratado. Mas essas coisas em nada importam, porque, uma vez real, você não pode ser feio, exceto para as pessoas que não entendem. Suponho que você seja real, disse o coelho. E então ele desejou não ter dito isso, pois pensava que o cavalo Skin poderia ser sensível. Mas o cavalo Skin apenas sorriu. O tio do menino me fez real. Isso foi há muitos anos. Mas uma vez que você é real, não pode se tornar irreal novamente. Dura para sempre. O coelho suspirou. Ele pensou que passaria muito tempo antes que esta magia chamada real acontecesse com ele. Ele ansiava por se tornar real, por saber como era, e ainda assim a ideia de crescer surrado e perder os olhos e bigodes era bastante triste. Ele desejava poder se tornar real sem que essas coisas desconfortáveis acontecessem com ele. Havia uma pessoa chamada Nana que mandava no quarto da criança. Às vezes ela não se importava com os brinquedos espalhados e às vezes, sem razão alguma, ela os pegava como um grande vento e os empurrava para longe, em armários. Ela chamava isso de arrumar, e todos os brinquedos odiavam, especialmente os de lata. O coelho não se importava tanto, pois onde quer que fosse atirado, ele caía suavemente. Uma noite, quando o menino ia para a cama, ele não conseguia encontrar o cão de porcelana que sempre dormia com ele. Nana estava com pressa e era muito difícil caçar cães de porcelana na hora de dormir. Então ela simplesmente olhou à sua volta e, vendo que a porta do armário de brinquedos estava aberta, ela deu um puxão. Aqui, pegue seu velho coelhinho, querido. Ele fará você dormir, disse ela. E ela arrastou o coelho por uma orelha e o colocou nos braços do menino. Nessa noite e por muitas noites depois, o coelho de veludo dormiu na cama do menino. No início ele achou bastante desconfortável, pois o menino o abraçava muito apertado e algumas vezes rolava sobre ele. Outras vezes ele o empurrava tão longe debaixo do travesseiro que o coelho mal conseguia respirar. E ele perdeu também aquelas longas horas de luar no quarto da criança, quando toda a casa estava em silêncio e ele podia conversar com o cavalo Skin. Mas logo ele começou a gostar, pois o menino costumava falar com ele e fez bons túneis para ele debaixo da roupa de cama, que ele dizia serem como as tocas onde os verdadeiros coelhos viviam. E eles tinham jogos esplêndidos juntos, em sussurros, quando Nana ia jantar e deixava a lareira acesa. E quando o menino adormecia,
O coelho se aconchegava debaixo do seu pequeno queixo quente e sonhava, com as mãos do menino apertadas ao seu redor durante toda a noite. E assim o tempo foi passando, e o pequeno coelho estava muito feliz, tão feliz que nunca notou como seu lindo pelo de veludo estava ficando cada vez mais tosquiado e sua cauda se desprendendo, e todo o cetim rosa do nariz, onde o menino o beijava, havia descolado. Chegou a primavera, e eles tiveram longos dias no jardim, pois para onde quer que o menino fosse, o coelho também iria. Ele tinha passeios no carrinho de mão, piqueniques na grama e lindas cabanas de fadas construídas para ele sob os galhos do pé de framboesa. E uma vez, quando o menino foi chamado subitamente para o chá, o coelho ficou lá fora, no gramado, até muito depois do anoitecer. E Nana teve que ir procurá-lo com a vela, porque o menino não podia dormir, a menos que ele estivesse lá. Ele estava molhado com o orvalho e bastante sujo de terra por mergulhar nas tocas que o menino tinha feito para ele no canteiro de flores. E Nana resmungou enquanto o esfregava com um canto de seu avental. Você deve cuidar do seu velho coelhinho. Imagine toda essa confusão por causa de um brinquedo. Ela disse. O menino sentou-se na cama e esticou os braços. Dê-me meu coelhinho. Você não deve dizer isso. Ele não é um brinquedo. Ele é real, disse o menino. Quando o coelhinho ouviu aquilo, ele ficou feliz, pois sabia que o que o cavalo Skin tinha dito era finalmente verdade. A magia do quarto da criança tinha acontecido. E ele não era mais um brinquedo. Ele era real. O próprio menino havia dito. Naquela noite ele estava feliz demais para dormir, e tanto amor despertou em seu pequeno coração de serragem que ele quase explodiu. E em seus olhos de botão, que há muito haviam perdido o brilho, veio um olhar de sabedoria e beleza, de modo que até mesmo Nana notou isso na manhã seguinte, quando o pegou, e disse: aquele coelhinho velho está com uma expressão diferente. Foi um verão maravilhoso. Maravilhoso. Perto da casa onde moravam havia um bosque, e nas longas tardes de junho o menino gostava de ir lá depois do chá para brincar. Ele levava o coelho de veludo com ele, e antes de sair para colher flores ou brincar de polícia e ladrão entre as árvores, ele sempre fazia um pequeno ninho em algum lugar entre as folhagens para o coelho, onde ele ficaria bastante aconchegado, pois era um menino de coração amável e gostava que o coelhinho se sentisse confortável. Uma noite, enquanto o coelho estava deitado ali sozinho, observando as formigas que corriam entre suas patas de veludo na grama, ele viu dois seres estranhos rastejarem para fora das folhagens altas perto dele. Eles eram coelhos como ele, mas bastante peludos e novinhos em folha. Devem ter sido muito bem feitos, pois suas costuras não apareciam e mudavam de forma estranha quando se moviam. No minuto eram longos e magros, e no minuto seguinte gordos e volumosos, em vez de ficarem sempre iguais a ele. Seus pés almofadavam suavemente no chão, e eles se aproximavam dele torcendo o nariz, enquanto o coelho olhava fixamente para ver de que lado a corda ficava presa, pois ele sabia que as coisas que saltavam geralmente tinham algo para lhes dar corda. Mas ele não conseguia vê-la. Eles eram, evidentemente, um novo tipo de coelho. Eles olhavam para ele e o coelho olhava de volta. E o tempo todo, os narizes deles tremiam. Por que você não se levanta e brinca conosco? Perguntou um deles. Não me apetece, disse o coelho, pois ele não queria explicar que não tinha corda. Ah, é tão fácil quanto tudo, disse o coelho peludo. E ele deu um grande salto de lado e ficou de pé em suas patas traseiras. Eu não acredito que você possa, disse ele.
Eu posso pular mais alto do que qualquer coisa, disse o coelho. Ele quis dizer quando o menino atirava, mas é claro que ele não contou isso. Você pode saltar nas patas traseiras? Perguntou o coelho peludo. Essa foi uma pergunta horrível, pois o coelho de veludo não tinha patas traseiras. As costas dele foram feitas inteiras, como uma almofada de agulhas. Ele se sentou imóvel entre as folhagens e esperava que os outros coelhos não notassem. Eu não quero, disse ele novamente. Mas os coelhos selvagens têm os olhos muito afiados, e um deles esticou seu pescoço e olhou. Ele não tem pernas traseiras, ele gritou. Vejam, vejam, um coelho sem patas traseiras. E ele começou a rir. Eu tenho patas traseiras. Eu estou sentado nelas, gritou o coelho. Então estique-as, e me mostre. Assim, ó, disse o coelhinho selvagem. Ele começou a rodopiar e dançar, até que o coelho ficou bastante tonto. Eu não gosto de dançar. Eu prefiro ficar quieto. Mas durante todo esse tempo, ele ansiava assim por dançar, pois uma nova e engraçada sensação de cócegas corria através dele, e ele sentia que daria qualquer coisa no mundo para poder saltar, como aqueles coelhos faziam. O estranho coelho parou de dançar e chegou bem perto. Ele chegou tão perto desta vez que seus longos bigodes escovaram a orelha do coelho de veludo. Então ele enrugou seu nariz de repente, achatou suas orelhas e pulou para trás. Ele não cheira bem. Ele não é um coelho de jeito nenhum. Ele não é real. Eu sou real, disse o coelhinho. Eu sou real. O menino disse isso. E ele quase começou a chorar. Logo depois houve um som de passos e o menino correu para perto deles e, com uma batida de pés e um flash de caudas brancas, os dois coelhos estranhos desapareceram. Voltem, voltem e brinquem comigo, chamou o coelho. Voltem, eu sei que eu sou real. Mas não houve resposta. Apenas as formiguinhas correram de um lado para o outro e as folhagens balançaram suavemente por onde os dois estranhos haviam passado. O coelho de veludo estava completamente sozinho. Meu Deus! Por que eles fugiram daquela maneira? Por que eles não puderam parar e falar comigo? Perguntou o coelhinho. Durante muito tempo ele ficou estático, observando as folhagens e esperando que eles voltassem. Mas eles nunca mais voltaram. E logo o sol se pôs mais baixo, e as mariposas brancas esvoaçaram, e o menino veio e o levou para casa. Semanas passaram, e o coelhinho ficou muito velho e mal-humorado, mas o menino o amava mesmo assim. Ele o amava mesmo sem todos os seus bigodes e o forro rosa, apesar das orelhas terem ficado cinza e suas manchas marrons terem desbotado. Ele até mesmo começou a perder sua forma e quase não parecia mais um coelho, exceto para o menino. Para ele sempre foi lindo, e isso era tudo o que importava para o coelho. Ele não se importava em como ele parecia para as outras pessoas, porque a magia do quarto da criança o tinha tornado real. E quando você é real, não importa. E então, um dia, o menino ficou doente. Seu rosto ficou muito corado, e ele falou durante o sono, e seu pequeno corpo estava tão quente que queimou o coelho quando o abraçou. Pessoas estranhas iam e vinham no quarto da criança, e uma lanterna queimou a noite toda, e no seu clarão o pequeno coelho veludo ficou ali, escondido debaixo da roupa de cama. E ele nunca se mexeu, pois tinha medo de que se alguém o encontrasse, o levaria embora. E ele sabia que o menino precisava dele.
foi um longo tempo, pois o menino estava muito doente para brincar e o pequeno coelho achou isso um pouco monótono, sem nada para fazer o dia todo. Mas ele se aconchegava pacientemente e aguardava ansioso o momento em que o menino ficaria bem novamente e eles poderiam sair para o jardim entre as flores e as borboletas e jogar esplêndidos jogos na mata de framboesas, como costumavam fazer. Todo tipo de coisas encantadoras ele planejou, e enquanto o menino dormia, ele se aproximava do travesseiro e sussurrava em seu ouvido. E logo a febre se foi, e o menino melhorou. Ele foi capaz de sentar-se na cama e olhar para livros ilustrados, enquanto o pequeno coelho se aconchegava ao seu lado. E um dia, eles o deixaram se levantar e se vestir. Era uma manhã ensolarada e brilhante e as janelas estavam bem abertas. Eles tinham levado o menino até a varanda, envolto em um manto, e o coelho ficou deitado entre as roupas de cama, pensando. O menino iria para a praia no dia seguinte. Tudo estava arranjado e agora só restava cumprir as ordens do médico. Eles falaram sobre tudo isso enquanto o coelho estava deitado debaixo da roupa de cama, apenas com a cabeça espreitando, e ouvia. O quarto deveria ser desinfetado, e todos os livros e brinquedos com os quais o menino brincava na cama deveriam ser queimados. O quê? Pensou o pequeno coelho. Amanhã devemos ir para a praia. Pois o menino tinha falado muitas vezes da praia e ele queria muito ver as grandes ondas chegando e os caranguejos minúsculos e o castelo de areia. Só então Nana o encarou. E o seu velho coelhinho, hã? Perguntou ela. Isso é uma massa de germes de febre escarlate, disse o médico. Queime-o de uma vez. Que disparate. Arranjem-lhe o novo. Ele não deve mais ter isso. E assim o coelho foi colocado em um saco com os velhos livros ilustrados e muito lixo, e levado até o fim do jardim atrás do galinheiro. Era um bom lugar para fazer uma fogueira. Só que o jardineiro estava muito ocupado para acendê-la. Ele tinha as batatas e as ervilhas verdes para colher, mas na manhã seguinte ele prometeu vir bem cedo e queimar o saco inteiro. Naquela noite, o menino dormiu em um quarto diferente e tinha um coelhinho novo para dormir com ele. Era um coelhinho esplêndido, todo de pelúcia branca, com olhos de vidro de verdade. Mas o menino estava empolgado demais para se importar muito com isso, pois na manhã seguinte ele iria para a praia. E isso, por si só, era uma coisa tão maravilhosa que ele não conseguia pensar em mais nada. E enquanto o menino dormia, sonhando com a praia, o pequeno coelho estava entre os velhos livros ilustrados no canto atrás da casa das aves e se sentia muito solitário. O saco tinha sido deixado desamarrado e assim, ao se mexer um pouco, ele foi capaz de passar a cabeça pela abertura e olhar para fora. Ele tremia um pouco, pois estava acostumado a dormir em uma cama apropriada e, por essa altura, seu pano já estava tão fino e sem fios que não era mais uma proteção para ele. Nas proximidades ele podia ver a mata de árvores de framboesa, crescendo alta e próxima, como uma selva tropical em cuja sombra ele brincava com o menino. Ele pensava naquelas longas horas de sol no jardim. Quão felizes eles estavam! E uma grande tristeza surgia. Ele parecia vê-las todas passar diante dele, cada uma mais bonita do que a outra, as cabanas das fadas no canteiro de flores, as tardes tranquilas no bosque enquanto ele se deitava entre as folhagens e as formiguinhas passando por cima de suas patas. O dia maravilhoso em que ele soube pela primeira vez que era real. Ele pensou no cavalo Skin, tão sábio e gentil, e em tudo o que ele havia dito. De que servia ser amado, perder a beleza e tornar-se real, se tudo acabava assim? De que servia ser amado, perder a beleza e tornar-se irreal, se tudo acabava assim? E uma lágrima de verdade, derramou em seu nariz de veludo e caiu no chão.
E então uma coisa estranha aconteceu. Pois onde a lágrima havia caído, uma flor cresceu do chão, uma flor misteriosa, nada parecida com qualquer outra que crescia no jardim. Tinha folhas verdes esbeltas de cor de esmeraldas, e no centro das folhas uma flor com uma taça dourada. Era tão bonita que o coelhinho se esqueceu de chorar e ficou ali deitado, observando-a. E naquele momento, a flor se abriu e dela saiu uma fada. Ela era a fada mais adorável de todo o mundo. Seu vestido era de pérolas e gotas de orvalho e havia flores ao redor do pescoço e no cabelo. Seu rosto era como a flor mais perfeita de todas. Ela se aproximou do coelho, o abraçou e beijou em seu nariz de veludo que estava todo úmido por causa do choro. "Coelhinho", disse ela, "você não sabe quem eu sou?" O coelhinho olhou para ela e lhe pareceu que ele já havia visto o rosto dela antes, mas ele não conseguia pensar e lembrar onde. "Eu sou a fada mágica do quarto da criança. Eu cuido de todos os brinquedos que as crianças amam. Quando eles estão velhos e desgastados e as crianças não precisam mais deles, então eu venho e os levo comigo e os transformo em reais." "Eu não era real antes?" perguntou o coelho. "Você era real para o menino, porque ele o amava. Agora você deve ser real para todos", disse a fada. E ela segurou o coelhinho nos braços e voou com ele para o bosque. Agora estava iluminado, pois a lua havia se levantado. Toda a floresta era linda e as folhas brilhavam como prata fosca. Na clareira aberta entre os troncos das árvores, os coelhos selvagens dançavam com suas sombras na grama de veludo. Mas quando viram a fada, todos pararam de dançar e ficaram em volta em um círculo para olhar fixamente para ela. "Trouxe um novo companheiro de brincadeira", disse a fada. "Vocês devem ser muito gentis com ele, hein? E ensiná-lo tudo o que ele precisa saber na terra dos coelhos, pois ele vai viver com vocês para todo sempre." E ela beijou o coelhinho de novo e o colocou na grama. "Corra e brinque, coelhinho! Corra e brinque!" disse ela. Mas o coelhinho ficou quieto por um momento e não se mexeu, pois quando ele viu todos os coelhos selvagens dançando ao seu redor, de repente ele se lembrou de suas patas traseiras e não queria que eles vissem que ele era feito inteiro. Ele não sabia que quando a fada o beijou na última vez, ela o havia mudado completamente. E ele poderia ter ficado ali sentado por muito tempo, muito tímido para se mexer, se alguma coisa não tivesse feito cócegas em seu nariz e antes de pensar no que estava fazendo, ele levantou o dedo do pé traseiro para coçá-lo. E ele descobriu que, na verdade, ele tinha patas traseiras. Em vez de um veludo sujo, ele tinha pelo marrom macio e brilhante. Suas orelhas se torciam sozinhas e seus bigodes eram tão longos que escovavam a grama. Ele deu um pulo e a sua alegria de usar essas patas traseiras foi tão grande que ele começou a saltar sobre elas, pulando de lado e rodopiando com os outros e como os outros. E ele ficou tão excitado que quando finalmente parou para procurar a fada, ela já tinha ido embora. Ele era finalmente um coelho real. Real. Em casa, com os outros coelhos. O outono e o inverno passaram. E na primavera, quando os dias nasciam quentes e ensolarados, o menino saía para brincar no bosque atrás da casa. E enquanto ele brincava,
2 coelhos saíam das folhagens e espreitavam. Um deles era totalmente marrom, mas o outro tinha marcas estranhas sob o pelo, como se há muito tempo ele tivesse sido encontrado, e as manchas ainda eram visíveis. E sobre seu pequeno nariz macio e seus olhos redondos negros havia algo familiar, de modo que o menino dizia a si mesmo: ora, ele se parece mesmo com meu velho coelhinho, que se perdeu quando tive escarlatina. Mas ele nunca soube que aquele era realmente seu próprio coelhinho, que voltava para olhar para a criança que primeiramente o ajudou a ser real.